Muito ao coração do nosso irmão, amém? Aleluia. Vamos receber o nosso irmão, dando glória ao Pai, glória ao Filho, Santo Espírito de Deus. Aplauda o nome de Jesus. Pastor André, amém? Aleluia. Glória a Deus. Seja louvado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz está no glória a Deus. Está abaixo, não. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quero direcionar a honra e glória para Jesus. Quero agradecer a Deus por mais uma vez Ele me dá a oportunidade de trazer uma exposição bíblica. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Natanael, pastor Diego, missionária Fátima. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, na expectativa de conseguirmos suprir com as necessidades espirituais da igreja e também cumprirmos com a vontade de Deus e sermos fiéis nas palavras que Ele aqui nos conceder para falar. Prometo que não vou passar do limite, irmão. Eu vou obedecer os limites e vou procurar ao máximo aqui a ser sensível ao Espírito Santo, para que assim tudo seja feito na conformidade da perfeita vontade de Deus e todos nós possamos ser aqui abençoados e edificados pela pregação do Evangelho. O Evangelho de Jesus, irmão, é a simplicidade. Você pode procurar na Bíblia, você nunca vai encontrar Jesus pregando dificuldade. Olha para os evangelhos, ganha tempo lendo os evangelhos. Você vai ver que nos evangelhos eles falam de Jesus de maneira intensiva. Nenhum livro fala de Jesus como fala os evangelhos. Olha nos evangelhos e me fala qual é a pregação difícil que Jesus pregou nos evangelhos. O que Jesus pregava, irmãos, era a mensagem simples, que qualquer pessoa tinha condição de entender o que ele pregava. Jesus pregava a simplicidade do Evangelho, e o Evangelho permanece com a essência da simplicidade. Só que nos nossos dias, irmãos, está um tal de enfeitar a mensagem do Evangelho e adicionar enfeites aonde não precisa, e querer dar uma ajudinha, pastor Diego, para a Bíblia. A Bíblia não precisa de ajudinha nenhuma, ela é a Bíblia mesmo. Só que eles querem dar uma ajudinha para a Bíblia e querem pregar dificuldade para a igreja. Eu não sou contra uma palavra muito bem explicada, uma palavra profunda, baseada na teologia cristã. Negativo, eu não sou contra, mas eu sou contra as pessoas confundir que eles pregar uma palavra difícil, até que se pregar uma teologia bíblica, a gente recebe de bom grado. Só que o grande X da questão é pregar uma teologia complicada que ninguém entende, uma teologia da confusão, uma teologia do embaraço. Não é melhor você falar assim: Jesus salva? Será que não está de bom tamanho? Se você falar assim: Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu, você não está pregando o Evangelho? Ou você deixou de pregar o Evangelho? Aleluia. O Evangelho é simplicidade, revestimento de poder e ousadia. Nisso que se constitui o Evangelho. Glória a Deus. Eu venho nessa noite com uma mensagem revelada, irmão. O Divino Espírito Santo me deu uma mensagem para falar com vocês. Eu gostaria que vocês recebessem essa mensagem. Amém. Abra em Jeremias
Jeremias capítulo 9, verso 23. É o tema da mensagem que foi nos consignado. Aleluia. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Depois nós vamos para Jeremias capítulo 23, verso 29. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 23, verso 29, para frasearmos esse texto. Jeremias capítulo 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Amém? Se assenta, por favor. Irmãos, o texto bíblico que ora lemos é um texto carregado de revelação. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é puríssima revelação. Aliás, a Bíblia é a maior revelação que existe, é a maior profecia de todos os tempos. O texto que lemos, ele é carregado de revelações. E para nós entrarmos neste tema importantíssimo e nós abrangermos a importabilidade dessa mensagem, eu gostaria de iniciar dizendo: não confunda dom de profecias com o ministério de profeta, porque tem pessoas que fazem uma imensa de uma confusão, e não tem nada a ver dom de profecias com o ministério de profeta, e eu vou te explicar. O dom de profecias, o apóstolo Paulo explica na primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 12. Você leia com calma, você vai ver 9 dons do Espírito Santo. Mas ele também explica na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 14. Ele diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o texto está dizendo principalmente que profetizeis. É óbvio, porque aquele que profetiza, ele edifica o corpo de Cristo, mas aquele que fala em línguas estranhas, edifica-se a si próprio. Então, olhando para a condição do que a Bíblia nos explica, existe uma imensa diferença de dom para dom. Daqui a pouco nós vamos cair aqui dentro do texto e vamos nos embasar nele, mas eu preciso te explicar que profecia é um dom do Espírito Santo. Ministério de profeta não tem nada a ver com o dom de profecias. Porque tem pessoas que às vezes, pastor Diego, um vaso profetizar dentro da congregação no Arraial dos Santos, e ele pensa que porque aquele vaso está sendo usado em profecias, aquele vaso é profeta. Só que na verdade nem todos os que profetizam são profetas. Há uma diferença. O apóstolo Paulo diz que ele prefere que todos nós profetizamos. Ele prefere que todos nós profetizamos, o que nos dá a compreender que se Paulo prefere que todos nós profetizamos, então isso quer dizer que existem vasos que ele tem o dom de profecias, mas ele não é profeta. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 20, ora, há uma grande casa, e dentro desta casa há vários tipos de vaso. Há vasos de pau, vasos de madeira, vasos de prata, vasos de ouro, vasos para honra,
e vasos para a desonra. Se dentro de uma casa há vários tipos de vasos, então é mais do que normal. Dentro da casa de Deus existem vasos que têm o dom de profecias. É normal, mas isso não quer dizer que este vaso ele é profeta. Porque profeta não tem nada a ver com dom. Profeta é ministério. Meu Deus. Profeta não é dom, profeta é ministério. Se a vontade é que todos nós profetizamos, então quer dizer que existem profetas, mas nem todo aquele que profetiza, ele é profeta. Glória a Deus. Observamos bem o texto que lemos. Esta palavra, logo no início, é uma palavra clássica. Esta palavra aqui não é igual você procurar agulha no palheiro. Esta palavra, ela aparece na Bíblia quase 4.000 vezes. Esta palavra, assim diz o Senhor, ela aparece centenas de vezes na Bíblia. Na boca de quem esta palavra estava? Na boca de sacerdotes? Não estou desmerecendo o ministério de sacerdote, porque é outro ministério complexo. Ser um sacerdote é ter uma vocação divina, é ser escolhido para o ministério sacerdotal. O sacerdote, ele tinha as suas regalias. Eles não se banhar com espada, eles não iam para a guerra. Os sacerdotes, eles intercediam para o povo na guerra. Eles tinham algumas regalias, mas acompanhados de responsabilidade e de cobrança. Eu vou te dar um exemplo óbvio. Um sacerdote, ele era extremamente cobrado, e Deus cobrava dos sacerdotes. Deus cobrava dos sacerdotes. E o sacerdote, irmão, você está achando que era só pegar o sacrifício, chegar, preparar o altar, queimar o sacrifício? Você está enganado, meu filho. Você está enganado. Era muito sério. Deus cobrava, e cobrava pesado do sacerdote. Olha o que aconteceu em Levíticos capítulo 10. Depois dá uma passada lá e leia Levíticos capítulo 10. A primeira impressão que você vai ter é de que Deus não dava colher de chá para sacerdote. Leia lá em Levíticos capítulo 10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú eram o que, pastor? Eram sacerdotes. Vinham de uma família sacerdotal. Eram filhos do sumo sacerdote Arão, sobrinho de Moisés e sobrinho de Miriam. Os dois, diz o texto, que eles pegaram o seu incensário. Até então não tem nada de errado pegar um incensário. Afinal de contas, o incensário era usado pelos sacerdotes. Até aí está dentro da normalidade. Porém, pegaram os seus incensários. Acredita-se que eles entraram dentro do templo sagrado. Eles entraram dentro do santuário. E detalhe, a Bíblia diz que eles puseram fogo. É isso que você ouviu, fogo. Quando a gente fala fogo, essa palavra soa, e soa bastante no coração da gente. Porque a gente se lembra, existe dois tipos de fogo. O fogo que desce do céu, queima pecado, purifica, santifica, batiza com o Espírito Santo. E existe um outro tipo de fogo, e este fogo, ele não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima. O fogo de Deus não vem de baixo para cima, ele vem de cima para baixo. O fogo estranho
não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima. Sabe por quê? Porque quem manda o fogo santo é Deus, e Deus está em cima, não está embaixo. Quem manda o fogo falso, o fogo que desonra a presença de Deus, é Satanás. E onde Satanás está? Embaixo. Eles colocaram fogo no seu incensário, entraram dentro do templo. Quando Deus viu que eles carregavam fogo estranho, Deus os matou dentro do templo. Sabe o que eu quero te dizer, meu filho? Deus não compactua com fogo estranho, meu filho. Aleluia. Não compactua. Você quer ver uma ofensa grave, irmão? É apresentar fogo estranho diante de Deus, irmão. Meu Deus do céu. É ofender, irmão. É tocar o Espírito Santo. Sabe por quê, filho? Porque fogo, irmão, diz muito, 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 muito de Deus. Deus tem tudo a ver com fogo, irmão. Deus não é de gelo. Deus é o puro fogo. Aleluia. Quando Deus desceu no Monte Sinai, Ele desceu em fogo, irmão, no monte. Deus e o fogo tem tudo a ver. O Deus que a gente serve não é de gelo. O Deus que a gente serve é de fogo. E tudo que Deus aprova, irmão, Deus aprova a base de fogo. É isso mesmo. O profeta estava lá no Monte Carmelo. Quando Deus aprovou o profeta, o que ele fez? Mandou fogo do céu. Fogo é um dos sinais da aprovação dele. Batismo com o Espírito Santo, pastor Natanael, é com o Espírito Santo e com gelo? Não. É com o quê? Fogo. Então, quando alguém é atrevido em apresentar fogo, que não é o fogo de Deus, ele está tocando numa gravidade que ele nem imagina, irmão. Ele nem imagina. Talvez você diga, mas pastor, hoje não acontece tantos episódios assim. Deixa eu te explicar uma coisa. Naquele tempo, irmão, Jesus, ele não tinha morrido na cruz, meu filho. Sabia disso? Naquele tempo, Jesus não tinha morrido na cruz. Hoje envolve a morte de Jesus, meu filho. Hoje envolve o sacrifício de Jesus. Hoje envolve o sangue derramado na cruz. Maravilha. Seja o teu nome, Senhor. O texto inicia dizendo: assim diz o Senhor. Olha a expressão que o profeta Jeremias está usando. Assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor é uma compatibilidade real de que o profeta estava garantido que a voz era dele, mas a palavra que sairia da boca dele é de Deus. Quando os profetas usavam esta palavra, assim diz o Senhor, eles estavam garantindo: a voz a partir de agora é minha, mas a palavra não será mais minha. Eita Jesus, glória a Deus. Veja um exemplo verdadeiro de que esta palavra, assim diz o Senhor, não estava só na boca de verdadeiros profetas, também estava na boca de falsos profetas. É isso aí, o pastor falou ali. Jeremias capítulo 8, capítulo 28. Um tal de profeta Ananias, ele chegou profetizando. Quando Ananias ele profetiza, irmão, ele estava trazendo de conformidade,
Ele estava trazendo de conformidade uma mentira parecendo verdade. Ele estava negligindo a imagem dos santos profetas de Deus que haviam profetizado antes de Jeremias. Porque quando ele chega dizendo que o Senhor Deus estava quebrando o jugo de Babilônia, ele estava indo com o que os profetas haviam profetizado, porque os profetas do passado não haviam profetizado paz, haviam profetizado guerra. Os profetas do passado não haviam profetizado paz, haviam profetizado peste. Então quando Ananias chega profetizando, ele estava indo na contramão do que Deus havia falado lá atrás. E o profeta Ananias, meu filho, ele usou a mesma expressão de Jeremias, irmãos. Ele teve coragem de falar que Deus havia falado, irmãos. Mas Jeremias era um profeta clássico, verdadeiro e autêntico. Quem é verdadeiro e autêntico não tem boca para bater. Quem é verdadeiro e autêntico, ele tem joelho, ele tem a oração, ele tem a palavra, ele tem a lágrima, ele tem combustível. Aleluia. Jeremias não discutiu. Pois bem, Ananias, pois bem. Se não bastasse, pastor Diego, Ananias ainda foi atrevido. Pegou os canzinhos do pescoço do profeta, que era de madeira, e quebrou. E sabe o que ele faz? Ele usa de uma metáfora, de uma analogia, e fala assim: assim diz o Senhor, assim estou quebrando o jugo do meu povo. Jeremias, com toda a calma, com toda a paciência de um homem que estava na presença de Deus e que sabia quantas lágrimas havia chorado. A Bíblia fala, irmão, que Jeremias era um profeta chorão. Jeremias chorava de dia e de noite. Aonde ele tirava tantas lágrimas assim, a gente não sabe. Mas se a gente ler lá no livro de Jeremias, das Lamentações, você vai ver, ele amaldiçoou o próprio dia dele, ele amaldiçoa a existência dele. Era um profeta que chorava de dia e de noite, e não é de se estranhar, porque a cobrança divina era enorme sobre ele. Deus não deu para ele, irmão, a felicidade de poder olhar para o lado e ver que do lado o que faltava agora chegou, que é a costela que te faltava. Deus não deu a ele a graça de olhar para o lado e de poder dizer: de fato, aqui está a minha varoa, aqui está a minha costela, porque é osso dos meus ossos. E Deus não deu esta alegria para ele. Logo de início, Deus avisou a ele: Jeremias, tu não vai casar, tu não vai tomar mulher por esposa. E ele viveu a vida dele inteiro solitário, sozinho. E como ele tinha experiência com Deus, ele não bateu boca com Ananias e falou: tudo bem, Ananias, está tranquilo. Mas deixa eu te falar para você uma verdade. Os profetas que existiram antes de nós não profetizou paz, não, Ananias profetizou pestes, eles profetizou guerra. Já que você está opondo a profecia dos profetas antigos, então vamos fazer o seguinte: só quando a tua profecia se cumprir, você será conhecido como profeta enviado do Senhor. E ele vira as costas, irmãos, e vai embora. Quando ele chega no pátio da saída, o Deus que havia escolhido, quando ele pensava que não ia pregar mais, um fogo queimava no coração dele, o fogo queimava os ossos dele. Esse Deus que havia escolhido falou: volta, Jeremias, volta, fala com Ananias. Eu não mandei ele profetizar, eu não escolhi ele, mas ele usou o meu nome, Jeremias. Ele profetizou no meu nome, ele falou que eu não mandei falar.
Agora diga para ele: este ano ainda morrerá. No 7º mês, Ananias morreu. Olha o peso da responsabilidade. Agora eu te faço uma pergunta, irmão. Uma pergunta aqui: você quer ser profeta? Tem certeza, irmão? Você tem certeza que você quer ser profeta? Tem certeza? Você tem certeza mesmo? Olha só, você tem certeza que você quer ser profeta, filho? Tem certeza? Ah, Senhor, faça de mim um profeta para as nações. Olha o teu pedido, rapaz. Olha o teu pedido. Você vai ter costa quente para suportar o peso depois. Você vai ter costa quente para suportar as lapadas depois. Você vai ter psicólogo. Você vai ter psicológico em momentos da vida que o seu psicológico vai ser levado à prova. Esses homens, irmão, tinham um psicológico tremendo. Porque da mesma maneira que Deus estava, irmão, Deus cobrava deles na risca. E ele procede dizendo assim, diz o Senhor. Agora o texto vem dizendo: não glorie-se o sábio na sua própria sabedoria. Na sua própria sabedoria. Gloriar, nos gloriamos, a não ser na cruz de Cristo. Não glorie o sábio na sua própria sabedoria. Não se gloriar. Não se gloriar. Não depositar confiabilidade em cima dos seus méritos. Não depositar confiabilidade em cima dos seus estudos. Não depositar confiabilidade em cima de suas próprias forças. Não depositar confiabilidade em seus próprios braços. Se gloriar, a verdadeira chamada vanglória. Vanglória. Pastor, de onde nasce a vanglória? A vanglória, irmão, nasceu do coração de um querubim. Do coração de um querubim nasceu a vanglória. E a vanglória, ela está à espreita de nascer no coração de um crente. A vanglória está à porta do coração para nascer dentro de um coração de um crente. A vanglória está bem centralizada à porta de entrada do coração. Ela está bem centralizada logo na porta de entrada. Mas cabe a você decidir abrir a porta para a vanglória entrar ou fechar a porta para a vanglória. Não vos glorieis, não se vanglorie na sua própria sabedoria. E o que eu acho impactante nesse texto é que ele continua dizendo: e nem o rico em suas próprias riquezas. Se gloriar nas riquezas, se gloriar nas riquezas que dura só um momento na nossa vida, daqui a pouco ela vai embora como um vapor. Se gloriar nas riquezas, por quê? Se na sepultura não levaremos riquezas, se a sepultura lá é o final de todo orgulho, lá é o final de toda soberba e egoísmo. Se gloriar para quê? Se não levaremos nada conosco para a nossa sepultura. Se gloriar para quê? Se eu precisarei de duas pessoas para carregar o meu caixão. Um vai pegar na alça de um lado, outro vai pegar na alça do outro lado.
Se gloriar para quê? Se essa vida, Jesus Cristo disse que a nossa vida passa muito rápido. A vida é como o lírio do campo. A vida é como um vapor. Ela passa num instante. Daqui a pouco foi-se a vida do homem. Se gloriar para quê? Para que se gloriar em riqueza? Antes nos gloriaremos em conhecer a Cristo, em receber a sua palavra, provar a magnificência do teu poder, sentir a sua graça, o seu avivamento e poder dizer verdadeiramente: Jesus está entre nós. Maravilha, Jesus. Coisa linda. Agora olha para o final do texto. Ele diz que ele faz misericórdia. Ele diz que ele faz misericórdia. Está aqui. Está escrito. Está escrito. Ele faz misericórdia e juízo. Eu consigo te explicar aqui, irmão, por alguns instantes, que o Deus que a gente serve, Ele é extremamente bondoso. Deus não tem dificuldade em honrar ninguém. Não tem. Deus não é egoísta. Não tem. Deus pode te pegar do nada e vão te jogar lá em cima. Deus não depende de recursos humanos. Deus não depende de ciências. Deus não depende dos seus meios. Porque aonde você pensa que não tem recurso, lá Deus vai jorrar água no teu deserto. Quando você pensa que não tem recurso, lá no teu deserto Deus vai jorrar água para você beber. Deus não depende dos seus méritos e nem dos seus recursos. Irmãos, até fama Deus te dá, se Ele quiser. Pais, quem falou que é pecado o crente ser famoso, irmão? Quem falou que é pecado, meu filho, o crente ser famoso? Não é pecado ser famoso, irmão. Deus permite de você ser famoso. Só tem um detalhe, meu filho: Ele não permite que você pegue a glória dele para você. Deus não é egoísta, irmão. O mesmo Deus que é generoso, que um dia Ele não poupou ao próprio Filho, em Evangelho de João 3,16, Ele diz: Ele enviou a Jesus para morrer na cruz. O mesmo Deus que enviou a Jesus e que não poupou Jesus da morte. Ô irmão, deixa eu te falar para você uma verdade. Jesus orou a Deus, irmão, com agonia na alma. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Jesus orou, irmão, pediu, se possível, Deus passar dele o cálice. Será que você não entendeu que Deus não poupou a Jesus por sua causa, por nossa causa, meu filho? Olha, Deus. Agora entenda, meu filho, Deus faz misericórdia, mas esse mesmo Deus que eu te apresentei, Ele também não poupou. Ele não teve misericórdia de duas cidades que vocês conhecem muito bem. Ele não teve compaixão, Ele matou, foi todo mundo, meu filho. Até criança foi queimada pelo fogo. Será que você entendeu que esse é o Deus que eu estou pregando? É um Deus de amor, que abraça, mas é um Deus também que faz juízo. Irmãos, se existe fogo fora da palavra, eu desconheço. A palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha.
Se existe fogo fora da Bíblia, eu o desconheço. Porque fogo, irmão, fogo parte da palavra de Deus. Glória a Deus. E sabe quando este fogo ele é retirado do meio do arraial? Quando se fecham a Bíblia, deixam de pregar Bíblia para pregar preceitos, deixam de pregar Bíblia para pregar costumes, deixam de pregar Bíblia para pregar regras. Então, quando se faz isso, o fogo sai do meio do arraial. Irmãos, quanta gente fechou esse livro, o fogo foi embora do meio do povo. O que sobrou, pastor? As cinzas. A lenha queimou tudo que tinha para queimar. Como não tem mais lenha, o fogo apagou. Tudo por quê, pastor? Porque fecharam a Bíblia dentro da casa de oração. Nunca fechar a Bíblia. Bíblia aberta, palavra pregada. Palavra positiva, sim. Palavra simples, sim. Venha com teu arroz com feijão, mas venha com aquele arroz com feijão muito bem temperado. Eu prefiro que você venha com arroz com feijão bem temperado, do que você apresentar para mim com um prato todo colorido, sem tempero. Tem muita gente apresentando pratos coloridos sem tempero, sem gosto, sem revelação, sem poder, sem graça, sem autoridade. Aleluia. Maravilha, irmão. Pratos coloridos, mas sem tempero nenhum. Tempero é a alma da comida, irmão. Precisa da comida ser bonita, não, irmão? Se ela tiver tempero, meu amigo, tu cai para dentro dela como uma broca. Tu come tudo, irmão. Se deixar, você lembra até o prato, meu filho. E se deixar, tu vai na panela e raspa o resto que tiver na panela. Isso é comida com tempero. Agora pensa numa comida muito bem montada, muito bem preparada, muito colorida. Mas você pega assim para comer e você fala, poxa, mas cadê o gosto? Cadê o gosto daquele alho torradinho? Cadê o gosto daquela cebola? Cadê aquele gosto? Cadê aquele gosto de comida? E não tem gosto. É assim que muita gente, irmão, está apresentando o evangelho aí fora. O evangelho bonito, mas sem tempero, sem sal, sem moderação, sem equilíbrio, sem verdade, sem conversão, sem arrependimento, sem novidade de vida, sem batismo do Espírito Santo, sem negar a existência do céu e a existência do inferno. E esses evangelhos é que chamam a atenção do público. O público, irmão, tem um evangelho colorido. Quer viver, pastor Diego, uma vida colorida. Aquela vida que você fala assim, pastor, é só vitória. Irmão. É só vitória, pastor. É só vitória, pastor, é só vitória. Aqui, vou falar para você aqui uma coisa aqui. Uma verdade aqui. Eu não quero te entristecer, nem que você abaixe a cabeça. Mas deixa eu te falar aqui. Só vitória não, tá? Só vitória não. Sabe por que é só vitória não? Sabe por que não? Porque o fracasso faz parte da vida do crente. Não para destruí-lo, mas para aperfeiçoá-lo em Cristo. Me mostra na Bíblia qual homem não fracassou. Me mostra, irmão. Se você me mostrar quem não fracassou, nunca mais eu falo. Eu vou falar igual a você. É só vitória e é só vitória. Meu irmão, Samuel um dia entrou em colapso, rapaz. Ele não queria mais nem olhar para a cara de Israel. Ele estava depressivo, meu filho. Quando ele pensou, meu ministério acabou, Deus falou, não, Samuel, acabou ainda não. Você pensa que acabou, não, você vai ungir ainda, rapaz. Você vai inaugurar a monarquia, não acabou ainda não. Elias, irmão, estava num complexo, numa luta travada no interior dele, então ele correu dentro da caverna, caiu uma depressão, falou, eu não saio daqui nunca mais. Eu vou ficar aqui dentro da caverna.
Ganhou uma depressão profunda, meu filho. Elias pediu a morte, irmão. Sabe o que é você pedir a morte, meu filho? Aí você vem falar para mim que é só vitória. Não é não, irmão. Tem dia que dá vontade de você falar: Senhor, não dá mais. Não dá mais para continuar. Tem dia que dá vontade de você falar: Senhor, não dá mais, Senhor. É o fim da trajetória. Eu estou quebrado, eu estou moído, eu estou torcido, eu estou caído. Eu estou pior do que pano de chão. Eu estou vazio. Eu estou vazio. O crente sincero, irmão, ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu estou vazio. É isso mesmo que o Senhor viu? Eu estou vazio. Eu estou vazio. Eu estou fraco. Eu escorreguei. Eu não consigo. Mas quando ele se humilha, irmão, com essas palavras, Deus dos altos do céu, olha e vê, verdadeiramente esse aí tem vontade de caminhar comigo. Não diga que está fraco, porque te faço forte. Não diga que está vazio, porque eu te encho. Não diga que não pode. Quando você pensa que está na reserva, você ainda anda quilômetros. Porque o demônio pensa assim: agora já era. Agora já era. Agora terminou. Ele já estava na reserva. Agora está do jeito que eu quero. Acabou. Quando o demônio pensa, irmão, que acabou, eu escuto o Espírito Santo falar no teu coração: calma, filho. Calma, calma, porque você ainda tem reserva comigo. Calma, calma, calma. Fica em pé toda igreja, por favor. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, para finalizar essa mensagem, aconteça o que acontecer, filho. Pastor, eu não consigo nem ficar em pé. Fica sentado, meu filho. Não dá para sentar, pastor? Fica ajoelhado. Não dá para ajoelhar? Deita, rapaz. Deita. Deita no chão, então. Deita no chão. Deixa eu te falar, filho. Em pé, sentado, deitado no chão, vai ser a mesma coisa, rapaz. Deus não te menospreza se você está em pé, sentado ou deitado, não, meu filho. Você é a mesma coisa. Você não pode parar de caminhar, rapaz. Vai arrastando mesmo. Vai chorando mesmo. Vai falhando mesmo. Vai errando mesmo. Mas não para de caminhar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos. Tem um momento na vida da gente que a gente olha assim e a gente fala: meu Deus do céu, é o fim da minha história. Terminou. Final de linha, ponto final. Aí sabe o que acontece, irmãos? Com isso tudo, o diabo ele é extremamente estrategista. Sabe o que ele faz? Ele logo envia acusadores para te apontar você, para te matar. Gente, para te matar tem um punhado, meu filho. Mas gente, para segurar na tua mão, torcer pelo teu sucesso, são poucos. Gente, para segurar na tua mão e falar: Deus, usa esse irmão, Senhor. Levanta esse irmão do pó, faz dele um vaso de honra, faz dele um profeta, desenvolve um ministério na vida dele. Aí pouca gente tem coragem. Glória. Aí você vê, irmão, quem de fato fecha contigo e quem de fato não fecha. Aí você vê quem é amigo, quem não é amigo. Quem é amigo, irmão, ele leva para a sepultura as 7 chaves, o segredo do irmão. Ele morre, mas não conta o segredo para ninguém. Isso é amigo, rapaz. Isso é amigo. Não revela teu segredo, não revela a tua fraqueza, não conta o teu pecado, a tua falha. Amigo é aquele que no silêncio ele ora por você, ele chora por você.